Pessoal, boa noite, tudo bem? Então, na aula passada nós falamos sobre Lei 14.130 de 2001. Tá todo mundo vendo a apresentação aqui? Todo mundo, gente, vendo a apresentação? Sim? E me ouvindo aí? Sim, pessoal. Sim, galera. Tranquilo, professor. Isso. Não, não tô vendo não. Tá me ouvindo? Não? E aí, agora? Melhorou? Bo- Agora sim. Boa noite. E aí, galera, e é isso aí. Na aula passada nós falamos sobre Lei 14.130 de 2001, onde que você tem uma fiscalização, né? Uma fiscalização que permite lá a entrada do Estado dentro da empresa, né? Para verificar possíveis irregularidades. Saiu de novo a apresentação. Tá saindo? Como é que é? Tá dando para ver? Agora sim. Isso. Agora Beleza, porque eu saí lá para mim poder aceitar o pessoal. Aí eu tô falando ainda da aula passada, onde que a gente tem lá a entrada do Estado, né, do Corpo de Bombeiro lá dentro das organizações, que nós falamos na aula passada, para título de fiscalização, né? E é mais aí um cargo-chefe aí, a segurança do trabalho, né? Vocês vão receber lá o fiscal na figura do militar bombeiro, onde que ele faz essa fiscalização, né? E aí ele fiscaliza extintores de incêndio, saída de emergência, e após os 60 dias esse fiscal ele retorna, né? Ele retorna para poder averiguar, né? Averiguar as possíveis alterações que foram feitas lá pela organização, pela empresa lá, ok? E aí hoje falar aí sobre o que está lá no nosso cronograma sobre horas extras, né? É uma legislação também voltada à CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas, né? Uma legislação trabalhista. Toda vez que eu falo de hora extra, os alunos me questionam lá, né? Falam assim, mas eu não vou trabalhar na folha de pagamento, eu não vou estar voltado lá diretamente lá para as questões do RH, mas é hoje uma ferramenta que tem um diferencial à segurança, né? Traz um diferencial lá no processo de tomada de decisão, tá? Ele é um processo aí que entra na tomada de decisão aí do técnico em segurança do trabalho, né? Vocês vão entrar dentro desse processo lá. Que tipo de tomada de decisão? Eu tenho lá, por exemplo, pessoas que não receberam as horas extras lá dentro da organização e eles vão ficar cobrando, né? Eles cobram do pessoal da RH. Infelizmente, o atendimento do setor dos recursos humanos hoje ele é muito tumultuado na maior parte das empresas, né? De modo geral, o pessoal é muito atarefado e às vezes tem dia, tem horário para poder ter o atendimento. E aí eles nem têm contato muito com a galera lá do RH. E aí, a não ser que haja é, algum treinamento, né, voltado de RH, eles não têm esse contato direto. E aí eles ficam questionando, a primeira pessoa que eles questionam, os encarregados, depois os técnicos, né? São as pessoas mais próximas aí do setor operacional da empresa. Tranquilo isso, gente? Sim? Sim. E aí? E aí? Professor, Oi. boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Acabei me atrasando para entrar na aula, me E desculpa. Tem como se eu só dar uma resumida, mas depois eu pego um pouco com as meninas depois? isso, tem sim. Nós estamos fazendo uma introdução e aí vão falar de. Muito bem, vão falar de horas extras aí e essa importância das horas extras, né? Como técnico de segurança do trabalho, a gente vai ser cobrado. Porque os caras lá vão fazer hora extra e aí vão cobrar da gente. Vai ficar perguntando: eu fiz hora extra, eu fiz 10 horas extra, 11 horas extra e a empresa não está pagando. E aí a gente entender esse mecanismo para quando a gente for fazer um treinamento. De repente a gente vai fazer um treinamento voltado se a empresa tiver muita hora extra e falar diretamente sobre isso. Então, importante esse conhecimento à segurança do trabalho e também como para gente, né, como profissional de modo geral que vai fazer hora extra lá dentro da organização. Tranquilo? Tranquilo, mas quando isso acontece do funcionário
funcionário tem que cobrar o técnico de segurança, Isso. aí nós, técnicos de segurança, temos que passar para o RH, para o coordenador? Exatamente, sim. É porque é uma via de mão dupla, né? Eu vou cobrar lá do pessoal, né? Nayara, eu vou cobrar do pessoal e de repente eles vão me cobrar também. Eles vão falar assim, mas eu fiz hora extra. O ser humano tem essa mania, né? A gente cobra ele o equipamento de proteção individual e ele vem, tem gente que tem essa mania, né? Ele vem com outra desculpa, né? Com outra cobrança pessoal dele, né? Fala assim, mas eu tô fazendo tanta hora extra dentro dessa empresa e essa hora extra não está sendo paga, né? E aí fica aquele negócio chato. E aí a gente vai entender como é que é esse mecanismo de pagamento de hora extra e como que é esse cálculozinho que é muito tranquilo. Ok? Ok, obrigada. Nada, à disposição. E aí, a hora extra é um recurso que coloquei lá, né, no nossa apresentação, a hora extra é um recurso que a empresa e o trabalhador possuem para possibilitar essa extensão esporádica da jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho lá é uma jornada de trabalho de 8 horas, né? Todo mundo sabe que são as 8 horas e que de repente esse cara ele fica mais do que as 8 horas. Essas 8 horas ela não é contada a hora de almoço. Então, na verdade, a gente fica efetivamente dentro da empresa 9 horas, tá no mínimo. E aí eu estendo com hora extra, eu vou para as 10 horas de trabalho, que também, se a gente verificar no quesito de segurança do trabalho, a gente começa a pensar em fatores de estresse, né, fatores de doenças ocupacionais aí após esse horário de trabalho aí, após 10 horas. Imagina, é muito tempo, né, você ficar dentro da organização e hoje é quase que cotidiano, né? Você começa a ficar 9, 10 horas aí com as horas extras. Coloquei lá, algumas empresas trabalham esse tema com a regra e outras proíbem totalmente, por receio de descontrole financeiro sobre a folha de pagamento, né? Algumas proíbem o fato de hora extra porque onera, tá? A folha de pagamento vai ficando gordinha lá com um acréscimo de hora extra, tá? Lembrando que o trabalhador ele faz hora extra, essas horas extras elas começam a refletir nas férias também. Cada vez que o trabalhador tira férias, por exemplo, se ele tem o hábito de fazer lá 10 horas, 15 horas, isso vai gerar um valor mensal no seu pagamento. Quando ele for tirar férias, isso reflete, isso é chamado de reflexo, o nome é esse mesmo, reflexo de horas extras nas suas férias. É como se aquele salário fosse, aquele valor de hora fosse incorporando ao seu salário. E na hora que ele tira férias, ele já está acostumado com aquele valor acaba sendo refletido, né? O legislador pensou bem nisso. Ok? Sim. Ô, professor, isso para quem declara imposto de renda também reflete, né? Isso, muito bem. Declarou imposto de renda lá, como o cara faz horas extras lá, vai aparecendo como forma aí de salário aí, né? E aí, mesma coisa, já começa a aparecer lá, já começa a refletir aí nas questões de salário lá. Porque lá na empresa tem uma enfermeira que em 2019 o salário dela não precisava de declarar imposto de renda. Aí, do tanto que ela fez hora extra, no final ela teve que declarar. Olha só, ué. Às vezes o trabalhador reclama também que às vezes ele recebe o PIS. O PIS, às vezes, ele é pago, a regra do PIS, ele é pago até 2 salários mínimos. Passou de 2 salários mínimos, ele perde o direito ao PIS. A alteração de lei, às vezes, ela altera de ano para ano, mas na maior parte das vezes, sim. E aí, o que acontece? O trabalhador, com as horas extras, ele soma o salário, ele entra como salário, aí ele perde o valor da remuneração de PIS. Aí reclama demais. Mas aí a gente vai falar, mas você fez um tanto de hora extra, vai lá na RH, né? Então, como se diz, essas maldades lá que a gente dá uma resposta que o trabalhador, né, vê que está dentro da lei, da questão administrativa e já tem a segurança do trabalho como realmente um parceiro ali dentro da organização. Ok? Mas é isso mesmo. Também reflete lá dentro da questão lá na hora do imposto de renda. Né? Já acaba entrando na cota do imposto de renda.
Aí coloquei lá, ó, tanto a Constituição Federal quanto as leis trabalhistas garantem o direito ao empregado. No entanto, existem regras e modalidades, bem como tipo de regime de trabalho, até mesmo características específicas para cada turno, né? Ou seja, é o QCD, né? Que a gente sabe que excede, passou do horário de 8 horas, ele cai aí como horas extras lá, tá? Além disso, o cálculo de hora extra precisa receber bastante cuidado e atenção para garantir o cumprimento da lei. A gente vai entender a questão do cálculo daqui a pouquinho, né? Que é bem simples. O pessoal vai perguntar. E aí esse cálculo faz, né? Como eu disse, né? Dentro do processo de tomada de decisão vai nos auxiliar aí, né? Como todo aí dentro do processo de segurança. Sim, o pessoal vai perguntar? E aí eu coloquei lá, em julho de 2020, após uma nova ação promovida em Campo Grande, no Supremo Tribunal, compreende que o pagamento das horas extras excedente é considerado falta grave, além de ser motivo suficiente para rescisão indireta. Né? O que quer dizer isso? O trabalhador, às vezes a empresa começa a obrigar o trabalhador, de certa forma, a pressionar, né? De certa forma, que ele faça as horas extras. E aí o cara reclamou e ele pediu a tal da rescisão indireta, né? Ele fez com que a rescisão indireta, quando o trabalhador ele entra na ação judicial e pede para que a empresa demita ele, né? Como se ele estivesse demitindo a empresa. Porque a empresa fez muita pressão, né? O cara estava estressado, não queria fazer horas extras. E tem empresa que tem essa cultura, né? Essa cultura que fala com o cara sempre fazer horas extras lá, né? E aí a segurança, mais uma vez, né? Pensando em saúde e medicina do trabalho, o técnico de segurança do trabalho vem intervindo, né? Vai lá, aí vocês vão ter que fazer treinamento com a RH e falar com o povo lá, gente, as duas pontas, né? O povo lá da produção, lá de Taylor, de Ford, tá estressado lá. Ok? E aí? Aí eu coloquei lá, né? A boa notícia é que existem diversas formas de compartilhar os colaboradores que fazem hora extra, né? De acompanhar. E a principal dele é o ponto eletrônico, né? O sistema de ponto, ele traz lá, né, essa transparência, né, dos processos de hora extra. Ele faz com que as pessoas demonstrem lá todas as suas horas, né? Todas as horas que foram marcadas lá. Né? E aí, como técnico de segurança do trabalho, a gente vem defendendo, né? Defendendo essas marcações de ponto, né? Esses cartões de ponto lá, para que sejam mais fidedignos, né? Mais próximos à realidade da empresa, né? Porque a gente sabe que muitas empresas às vezes têm esses pontos eletrônicos aí sofisticados, biométricos e tudo, mas depois o cara acaba perdendo o controle das suas horas. Não sei se a gente está falando, como se diz, alguém está se identificando aí na sua empresa, né? Ou empresa que já trabalhou. O cara, ponto eletrônico, ponto muito sofisticado, mas você não consegue, você não vê. Acho que um dos pontos hoje que modernizou, mas a gente retorna a ele, é aquele ponto do cartãozinho mesmo, onde que você está vendo as suas horas e onde que está sendo feito aquele controle lá, e ele é um controle transparente, né? Tá todo mundo lá vendo lá as suas marcações de ponto lá. Ok, gente? Ok. Professor, esse negócio, hora extra seria tipo aquele banco de horas também? É a mesma coisa? Não, nós vamos falar de banco de horas. O banco de horas ele exclui o pagamento de horas extras. Ele é o contrário. O banco de horas é como se fosse uma conta bancária, né? E aí, por exemplo, a Maria fez lá 2 horas, aí a empresa depois vai dar essas 2 horas de folga para ela. Né? A Maria fez lá 3 horas, vai somando 5 horas de folga. Aí no final soma todos esses dias e você acaba convertendo isso em folgas, né? Em dias de descanso. Só que o pagamento, a gente está falando de pagamento de hora extra de remuneração. A partir do momento que o cara, essas 5 horas mas que eu falo. Mas esse banco de horas também não pode ter como ser pago também, não? Assim, em trabalho? Pode. O que acontece? A minha empresa lá, a cisma lá de fazer esse tal de banco de horas ali, só que ela desvia a função dos funcionários, né? Igual a menina é cozinheira. Aí ela pega, assim, né? Tem feriado que não é feriado e ela dá pra gente.
Aí depois ela quer cobrar essas horas, como fazendo, as cozinheiras fazendo salgado. Esse serviço salgadeira. Já, né, já não é a função dela. Isso. Às vezes é o chamado desvio de função, né? Aí você já entra em dois problemas, o problema de banco de horas e problema de desvio de função, né? E aí, posteriormente, em legislação trabalhista, a gente vai trazer essas regras, chamadas de regras de isonomia salarial e de desvio de função. O que a gente pode fazer, o que pode fazer de treinamento para se pensar em segurança. Mas aí já como se diz, cenas do próximo capítulo, né? A se tratando somente de horas extras, aí já começa a complicar, né? Ela muda de horário para poder cumprir as horas da outra, né? Da outra que está folgando, né? Não é isso que a gente está falando? Já muda para outra que está folgando. É mais complicada ainda, né? E aí, dessa vez nós estamos falando de hora extra, essa hora que excedeu de 4 de 5 horas de pagamento, né? As indústrias, elas preferem pagar isso e saldar essas horas. Mas se a empresa aderir ao banco de horas, a gente vai falar daqui a pouquinho de banco de horas, isso salda em folga, tá? E aí é muito pior, né? Porque a hora extra vem sempre acrescida de valor de plus de salário. Além das horas que você está fazendo, a empresa paga um percentual a mais, que não existe no banco de horas. Entendeu? Mas essas horas, você falou aí, você pode cobrar do técnico do trabalho, de segurança do trabalho? Isso, o que acontece? Eles não podem nos cobrar, mas o problema é esse, eles vão nos cobrar, né? Eles vão nos cobrar. A partir do momento que a Marinha for lá e cobrar deles, que eles estão sem botinas, que eles estão sem luvas, que eles passaram por treinamento, automaticamente, né? Vamos usar um jargão bem popular, vamos falar uma coisa bem popular. Eles vão jogar isso na cara da gente. Vão falar assim, mas eu tô, igual na sua empresa lá, eu tô sob desvio de função e eu fiz o banco de horas e cadê minhas horas? E eles não me estão dando folga. Eu tô cumprindo jornada de outras pessoas e aí as outras pessoas estão folgando, eu estou fazendo hora das outras pessoas. E aí a gente está entendendo como é que é esse mecanismo para na hora que eles passarem isso para a gente falar de acordo com a lei. Entendeu? De acordo com a CLT lá em cima, né? De uma legislação trabalhista de acordo com uma regra geral. Entendeu? E aí, eles não estão certos de nos cobrarem, não, mas vão nos cobrar, né? Fatalmente, a partir do momento que o técnico de segurança do trabalho começa a cobrar equipamento de proteção individual, eles começam a cobrar outras rotinas, e é interessante a gente entender essas outras rotinas para a gente até poder passar para o setor de RH o que está acontecendo. Tranquilo? Beleza? Mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Quando você fala em pagamento de hora extra, isso. Além das horas que às vezes as convenções elas colocam 60%, 50%, e quando é feriado é 100%, sim, né, trabalhado, sim. Também recebe o descanso remunerado sobre essas horas extras. Sim, né? É esse reflexo de descanso remunerado, né? Que ele reflete aí a questão das horas. Nós não vamos nem entrar na questão do descanso remunerado agora, porque senão a gente vai confundir mais ainda, né? Tá certo. Aí nós vamos ficar só nas horas extras por enquanto, até a gente partir para o descanso remunerado, senão didaticamente a gente vai dar um nó. Mas o que a Adriana está falando é de além de você ter as horas extras, você ainda tem o DSR, que corresponde aos domingos, né? E se eu folgar aos sábados e domingos, porque eu trabalho para mim ter essa folga no sábado e no domingo. E aí, toda vez que entra o pagamento das horas extras, ele incorpora também o DSR, descanso semanal remunerado. Não é isso, Adriana? Isso, e aí quando também, só para acrescentar e também para não confundir, isso. Quando esse valor pago de hora extra, quando se tem a insalubridade ou periculosidade, no caso, ele incorpora esse valor da insalubridade no valor da hora extra. Da hora extra, né? Porque o valor da insalubridade e da periculosidade, ele entra como salário, né? Exato. Por exemplo, vamos dar um exemplo, não tem um salário praticamente mais, de R$1.000. Vou imaginar que o cara recebe R$1.000 e vai receber lá 30% de insalubridade.
Isso, aí vão colocar lá, não é isso não, mas vão colocar assim, está recebendo bruto lá, R$ 1.400. As horas extras vai incidir sobre os R$ 1.400, não sobre os R$ 1.000, né? Muito bem colocado. Ele vai somar lá, é como se fosse um pacotinho de benefícios. O valor da hora extra ele não incide, né, somente sobre o valor de salário, é salários e remunerações. O que ficou muito bem colocado, essa foi boa colocação, porque falar de técnico de segurança do trabalho é falar diretamente, né, de insalubridade e periculosidade. Porque se a gente vai estar lá dentro da empresa, a gente vai ser contratado como técnico de segurança do trabalho, fatalmente a empresa tem insalubridade e periculosidade, um dos dois, para a gente estar fazendo controle. Ok? E aí falei lá, qualquer minutos ou horas que ultrapassa esse limite é considerado como hora extra. Limite de quanto? De 8 horas. O artigo 59 da CLT, a jornada excedente pode ser de 2 horas mediante acordo coletivo ou contrato, para fazer pagamento de hora extra. Tá? Isso aqui de regra geral dentro das empresas, as empresas como se diz, finge que não conhece a questão legal, e tem muita gente que faz muito mais de 2 horas, né? E aí, se a pessoa reclamar judicialmente, é perigoso não dar só molação, vamos dizer assim. Por quê? 2, 3, 4 horas, 5 horas, as pessoas acabam fazendo para ter a remuneração de hora extra, para receber a mais. Né? A Adriana acabou de colocar, você tem além da insalubridade a periculosidade, daí soma esse valor e vai aumentando o valor do salário dos trabalhadores lá. Ok? Acordos coletivos, né? Os acordos coletivos lá e dissídios coletivos trazem os percentuais. O percentual mínimo de hora extra é de 50%. 50% é o mínimo pago lá, tá? 50% é o mínimo pago. E aí, as convenções coletivas vêm alterando. Ok, gente? O mínimo pago previsto na lei de 50% e as convenções lá vai brigando para o trabalhador e vai pedindo. Um pede 60%, outro pede 70%, outros pedem até 100% lá, tá? De adicional de hora extra. Ok, gente? Tranquilo isso? O mínimo de 50%. Se perguntar na prova, o trabalhador recebeu 40% de hora extra. Isso está correto? Está errado, né? Por quê? Mínimo previsto de 50% a hora normal, tá? E aí, a Constituição traz esse mínimo, coloquei aqui, e as empresas e seus colaboradores devem entrar em acordo quanto ao valor dessas horas. Essas informações devem constar no contrato de trabalho ou retificado por meio de um aditivo contratual, né? Cada vez que as convenções coletivas vêm alterando lá, trazem alterações de hora extra de acordo com o contrato, né? Trazem aditivos ao contrato, ok? Muita gente tem mania de que a maior parte, né? A gente faz aula presencial e pergunta, né, para os alunos, quem que vai para a empresa e lê contrato? Gente, é impressionante, gente. A maior parte das pessoas entram para a empresa e o mínimo, né, nem leem o contrato de trabalho, né? Aí os futuros técnicos em segurança do trabalho, né? Gente, o mínimo que a gente faz é ler um contrato. A letra miúda ninguém lê lá no finalzinho. Letra miúda de jeito nenhum, né, Maria? Vai lá e não lê letra miúda e não lê. E o povo não lê nada. Fica preguiça de ler, já vai direto na parte do salário. Da parte do salário e pronto. Mete a assinatura lá. Só que começa, só que termina. E o resto não lê. E o resto não lê. Gente, muito importante, né? A gente fazer a leitura do contrato. Teve um aluno que após eu falando, por exemplo, de uma leitura de contrato, ele estava sendo admitido. Curiosamente, ele foi admitido como motorista de ônibus que tinha jornada de trabalho chamada de não integral, né, o jornada de trabalho parcial. O cara leu o contrato lá da empresa, a empresa mandava, depois ele ter passado uma série de fases lá para ser motorista, coitado, e depois ir trabalhar de técnico de segurança do trabalho, motorista de ônibus, e a empresa falava com ele para ele fazer uma metade do horário de manhã, ele ficava a parte da tarde, ele voltava para casa, ficava a parte de casa toda em casa, depois ele ia trabalhar à noite, tá completando a sua jornada, chamada jornada de trabalho parcial. Aí ele leu o contrato lá e falou, mas isso aqui não foi acordado, não. E o pessoal empurrando isso num monte de gente, né?
E aí depois, na hora que fosse na segunda-feira trabalhar, eles explicavam lá direitinho verbalmente e aí virava aquela confusão toda, né? Então, o mínimo, né, gente, que a gente faz é ler o contrato, não há problema nenhum, vou lá e pergunto. Aí tem muita gente que pensa, mas nesse desemprego, nessa crise, vamos mandar embora. Ué, se mandar, vai mandar no primeiro dia, nem assinou sua carteira direito, pode cancelar sua carteira. Se tiver alguma coisa lá que tem lá no seu contrato para mandar você fazer e não for do seu acordo, a gente tem que realmente sair daquela vaga, né? Que pode ser realmente uma armadilha. Então, realmente, leiam todos os contratos, né? Não só de trabalho, tudo que a gente for fazer na vida, né? A Maria colocou bem lá, letras miúdas, né? Tem letras miúdas lá, lê tudo, né? E se tiver dúvida, eu não assino e risque, peço para fazer ressalva, porque aquilo ali depois realmente pode ser cobrado e cobrado até judicialmente. Ok, gente? E aí, falando tal do banco de horas, né? O banco de horas dispensa o pagamento de hora extra, né? E aí ele é uma paridade, né? Ele é paridade e aí, de acordo com as convenções coletivas, eu pessoalmente, eu sou muito contra o banco de horas, não posso fazer nada também se for atuar dentro... Eu odeio esse banco de horas. Tiver um banco de horas eu também não posso fazer nada se for empregado da empresa, mas o banco de horas é terrível, porque se o cara fizer 2 horas, ele vai ter as 2 horas para compensar somente, né? E hora extra você tem acréscimo, você tem pagamento daquilo, tá? A empresa organiza muito mais com hora extra, porque dói realmente no bolso dela. É uma questão de remuneração a ser paga, e a empresa acaba se organizando muito mais. Mas as definições de banco de horas são feitas pelo sindicato, né? Obviamente por pressão de sindicato patronal, que é o sindicato das empresas, mas o banco de horas é um acordo sindical. Então, eles têm essa carta na mão. Falam, não, é o sindicato que manda fazer o banco de horas. Mas vem diminuindo, né? Cada vez mais aí a questão dos bancos de horas e ainda protegendo a questão das horas extras lá. Tranquilo isso, gente? Então, tranquilo? Então, hora extra 50% no mínimo. O valor das horas normais é de 8 horas. 8 horas de trabalho, tá? Aí eu tenho 8 horas e 44 horas semanais. A gente cai nas 220 horas, chamadas de 220 horas normais, tá? 220 horas é fórmula, tá? A gente tem que guardar esse número de 220 horas, que é a quantidade de horas que a gente faz no mês, tá? É fórmula. Como é que você chegou nessas 220 horas? Professor, é as 44 horas vezes as 5 semanas, tá? Mensais. Mas aí alguém me pergunta, mas tem 5 semanas não, professor, só tem 4. Alguns meses tem 4 e tem 5. Na média, dos 12 meses, são 5 semanas. Então, a fórmula geral da quantidade de horas aí mensais são 220 horas para quem trabalha 8 horas. Tá tranquilo isso, gente? Não vai precisar disso para fazer conta. Tranquilo isso? 220 horas é fórmula. Só guardar isso aí, riscar, grifar, escrever no caderno, escrever aí, anotar 220 horas mensais toda vez que eu falar em 8 horas. Professor, Sim. Pode dar um zoom para eu tirar uma foto, por favor? Pode. 220 horas lá mensais. Quando você fala em banco de horas, algumas convenções, elas falam o seguinte, que quando é feita a hora extra, 50% dessa hora extra tem que ser pago como hora e o restante ela soma para banco de horas. Para banco de horas. Tá? E algumas convenções também falam que esse divisor de 220 é 210. Em regra geral é 220. Isso. Mas aí tem que estar acompanhando a convenção. A convenção coletiva, muito bem. Né? Por isso que eu sempre falo, leiam as convenções. Interessante eu fazer vistas lá a convenção coletiva. Igual você falou, Edna falou, em regra geral, 220 horas. Mas se você tiver alguma alteração,
A alteração vai trazer 210. O que quer dizer? Em regra geral, a maior parte, né, é 220. Aí se eu tenho que ler a minha convenção, além do técnico de segurança do trabalho, tem que ler contrato e tem que ler a convenção coletiva, tá? A convenção coletiva, vamos dizer, a escrita, é muito tranquila, tá? É mais tranquilo que se ler a CLT. Se ler a CLT é hábito, tá? Ela desde 1945, tá? Então, às vezes tem uma linguagem meio rebuscada, mas bem tranquila também. Agora, a convenção coletiva, ela é direta, ela fala lá direta. Igual a Edna falou lá, ó, 210 na categoria dessa empresa que eu estou trabalhando. E 50% o restante paga em banco de horas. Ok, gente? E aí, nós não falamos de uma jornada de trabalho também, uma jornada de trabalho existente, chamada de jornada de trabalho de 180 horas. Tá? 180 horas é para quem trabalha 6 horas. Tá? Para quem trabalha 6 horas de trabalho, são 180 horas. A maior parte é 220. Quem trabalha 6 horas são operadores de telemarketing, operadores de raio-x, o engenheiro de segurança do trabalho trabalha 6 horas, fonoaudiólogos. A gente conta essa galera na mão, dos dedos, né? Menores aprendizes, jovens aprendizes também 6 horas. Então, é uma galera que a gente conta nos dedos. Eles trabalham 180 horas. Em regra geral, 220 horas. Ok? Não vou cobrar 180, não vou fazer maldade na prova e cobrar 180 horas não, tá? De pegadinha lá. Vamos considerar 220 horas, que é o que a gente vai precisar lá dentro da organização, né? Que são os operadores nossos mesmo. A linha operacional, essa galera que vai nos cobrar, a gente sabe que é 220 horas, que é o pessoal que trabalha 8 horas. Mas porventura, se tirando a prova e indo para a parte prática lá dentro da organização, vou fazer estágio, o povo está cobrando, a gente sabe que é 6 horas, que o cara é jovem aprendiz, que é operador de telemarketing, se tiver dentro da empresa um operador de telemarketing próprio, a gente sabe que é 6 horas, o cálculo divide por 180. Tranquilo, gente? Dúvidas? Dúvidas? Então vamos lá. O cálculo lá é um cálculo que a gente usa, como disse, a gente usa lá dentro da organização, no processo de tomada de decisão, é um cálculo que a gente vai fazer para a gente mesmo, serve para a vida toda, e aí, vamos lá, a gente coloca um salário lá, um salário de 2.200 reais lá, é o salário do trabalhador do nosso exemplo. Horas extras dele, as horas extras dele é 80%. Pergunto, por que é 80% e não 50%? Porque o salário é maior? É convenção coletiva. Isso, bom questionamento, porque o salário é maior, mas alguém já chutou no gol lá, né? Já colocou o quê? A convenção coletiva. A convenção coletiva dele colocou 80%. Se o salário fosse menor, a convenção coletiva está falando 80%, então beleza. O que é a convenção coletiva? É a convenção coletiva. Não, o que é? O que é a convenção coletiva? E aí a convenção coletiva é o quê? É a regra que determina lá as empresas, a regra geral das empresas lá, que traduz, que fala pra gente qual que é o percentual que a gente vai ter, qual que é o aumento salarial que a gente vai ter, qual que é o tempo que a gente vai ter, de quanto em quanto tempo que a gente vai ter de aumento dentro da empresa. A convenção coletiva é o acordo, convenção coletiva acordo. Vou escrever aqui, ó, convenção coletiva CCT. Ô, professor, então cada empresa tem a sua convenção coletiva? Convenção coletiva? Isso, boa pergunta. A convenção coletiva é da categoria. Convenção coletiva dos rodoviários, né? Convenção coletiva dos profissionais. Tipo É o sindicato. Isso. Convenção coletiva dos motoristas. É o sindicato. Convenção coletiva dos técnicos de segurança do trabalho não tem. Tem convenção coletiva que incorpora ao técnico de segurança do trabalho. Convenção coletiva do comércio. É o sindicato. Então, convenção coletiva é o acordo, né? Acordo. Para Maria que perguntou lá. Acordo
entre os dois sindicatos. É a convenção coletiva de trabalho. Alguém já colocou lá. Isso é o sindicato, sim. Dois sindicatos? Isso, os dois sindicatos. Quem que é esses dois sindicatos? Pergunto. E aí? Não É sei. o patronal É o patronal e o da categoria. e o da categoria. Os dois sindicatos é o quê? O sindicato dos... Vamos melhorar isso. O sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos patrões. E aí esse povo junta lá e faz um documento. Um documento determinando... O sindicato com a empresa lá? Não, entra em acordo. isso, não é o sindicato com a empresa, é o sindicato das empresas, tem um sindicato das empresas, que vai brigar pelas empresas, e o sindicato dos trabalhadores, daquela categoria, entendeu? Não é a empresa direto com o sindicato é chamado de acordo coletivo, é a empresa e sindicato. A convenção coletiva são os dois sindicatos. Tranquilo? E aí... Não entendi. Ô, professor, Sim. em questão de exercício, você vai dar essa sessão de coletivo? Não, nós estamos falando, Márcio, na verdade nós entramos na discussão seguinte. Os percentuais de hora extra. Da onde que surgem os percentuais de hora extra que a gente está falando? Eu falei que o mínimo é de 50% previsto na lei, de forma geral. Só que aí a gente está falando que o quê? Os sindicatos, é só isso. O sindicato lá, ele vai lá e pede para alterar a convenção coletiva. Para o quê? Pede para alterar a lei. Para quê? Para motivar mais o trabalhador. Que a gente vai entender que o valor é baixo, o valor é pequeno. E aí os sindicatos entram lá para que motive mais esse trabalhador. Porque ele vai estar trabalhando sobre uma hora a mais. Então, ele entra com isso. E quem que pede isso? O sindicato da categoria. E aí, como é que eu vou saber qual categoria? Onde que eu vou trabalhar? Se eu vou trabalhar na indústria, se eu vou trabalhar no comércio, se eu vou trabalhar na prestação de serviço, eu vou ter que descobrir qual que é o meu sindicato. Ok? Ah, tá, entendi. Tranquilo? E aí é só isso. E aí o pessoal me questionou, mas de onde que surge isso? Os dois sindicatos. Aí a Maria me perguntou, o que é a convenção coletiva? A convenção coletiva são os dois sindicatos lá brigando do patrão, o sindicato do patrão e o sindicato dos trabalhadores. O povo briga para trazer definições importantes, por exemplo, como o percentual de hora extra, que é para pagar, que é para tirar do bolso do povo, e decisões importantes, por exemplo, qual que vai ser o piso salarial, para que toda categoria, o povo entre em greve e tal, para determinar piso salarial. Ok? Tranquilo? E aí? Segue então. E aí, seguindo, a gente tem um valor de salário de R$ 2.200, o percentual de hora extra de 80%, que a gente sabe que é o tal do sindicato lá que pediu para fazer a alteração. E aí? E a quantidade de horas. A quantidade de horas que esse cara fez foi... Nem sei quanto é mais, quanto que eu coloquei aqui. Quantidade de horas, vamos colocar lá. Quantidade de horas, eu não tinha colocado. Quantidade de horas, 15 horas. Tá? Da onde que surgem essas 15 horas? Pergunta. De onde que surgiu? Do 2.200 a gente sabe que é o salário, 80% a gente sabe que é a convenção e a quantidade de horas a mais, 15 horas. De onde que surgiu essas 15 horas? Hora extra? Isso, hora extra. Feitas. Hora extra feitas. O cara ficou lá. O horário dele era 6 horas da tarde, um dia ele foi embora 8 horas da noite. Outro dia que ele ficou lá organizando estoque. Outro dia ele ficou lá fazendo hora extra, ele ficou mais 3 horas. Então ele foi até 9 horas. Outro dia ele ficou lá até meia-noite, garrou. Então foi somando para chegar nas 15 horas. Ok? E aí, como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou dividir o salário por 220. Tá? 220 é o valor das horas dele. Eu vou descobrir para mim achar quanto que ele recebe por hora. Ok? Pego o valor do salário e divido por 220 para mim saber o valor da sua hora normal. Tranquilo? Alguém pode pegar esse valor de 2.200 e dividir por 220? Dá 10.
Dá R$10. Isso. R$10, né? 2.200 divide por 220 dá R$10. Então, esse cara recebe R$10 por hora de trabalho, tá? Ganha bem, né? R$10 por hora, tá? Cuidado, tá? Eu pegar meu salário e divido por 220. Eu acho meu valor do salário por hora. Cuidado pra não entrar em depressão, né? Que aí eu acho meu valor de salário por hora. Eu choro, professor. Isso. É o valor do meu salário por hora. Então, são R$10. Segunda coisa, eu vou multiplicar aí pela quantidade de horas. Ele recebe R$10, então a quantidade de horas eu vou multiplicar por 15, tá? Terceira coisa, eu vou multiplicar pelo percentual Professor, de hora extra. Sim, você dividiu quanto lá? 2.000 e quanto? 2.200. 2.200. Isso, dividido por 10. Por 220, desculpa. Ah, tá bom. Isso. 2.200 é o salário. É o valor do salário. 220 são as horas trabalhadas. São as horas trabalhadas, que é geral, é regra geral para quem trabalha 8 horas. Fechou? Aí eu cheguei nos 10. Multipliquei pela quantidade de horas. 15 horas. Agora eu vou multiplicar aqui pelo percentual, tá? O percentual de hora extra de quem trabalha com 80, a gente falou que esse cara aqui tem percentual de 80%. E aí o percentual, quando eu for jogar o percentual, eu não posso colocar o percentual direto. Eu tenho que colocar, porque é percentual aqui, né? Ele não está falando da mesma escala aqui, está falando de percentual. Então, toda vez aqui eu faço uma transformação aqui, tá? Tem outros jeitos de fazer isso aqui, mas aí eu vou passar para você um negócio que é muito simples, porque às vezes eu tô lá dentro da fábrica, tô lá dentro da indústria, alguém me pergunta a quantidade de horas, eu vou perguntar para ele o valor do salário, provavelmente eu já vou saber, vou dividir por 220, vou multiplicar pela quantidade de horas, isso eu faço na calculadora do celular, e vou multiplicar pelo percentual. Para mim transformar 80% nesse percentual de 100% aqui, é só eu colocar um ponto na frente. É só isso, tá, gente? 80% é igual a 1,80. Professor, se for 60%, 60% é igual a 1,60. Professor, se for 50%, que é o mínimo, 1,50. Professor, se estiver lá na convenção coletiva de trabalho dele, 75%. 75% é igual a 1,75. É só colocar um ponto na frente no caso de horas extras. Professor, se for 100%, se for 100%, eu vou colocar 2, tá? É a nossa única diferença. O resto põe tudo com um ponto na frente. No caso de 100%, eu vou colocar 2. Tranquilo, gente? Tranquilo? O povo chama isso, às vezes, dentro da empresa de hora dobrada. Lá dentro da minha empresa, o povo fala assim, domingo, se for trabalhar, é hora dobrada. É hora dobrada porque é 100%. É 2. Eu vou pegar o valor da minha hora e vou como se fosse a minha hora a hora de 2.200 vale 10, ela vai valer 20. É a chamada hora dobrada. Tranquilo isso, gente? Por isso que todo mundo fala, normalmente as feriados e domingos paga 100%. Se for dia de semana, paga 60%. Esse cálculo que a gente está fazendo vai ter que, inclusive, ser separado. Ok, gente? E aí, continuando o cálculo aqui, ó, 2.200 divide por 220, deu R$10, multiplico por 15 e multiplico por 80%. 80% é igual a 1,80. Quanto que deu isso, gente? 270. Deu R$270. Muito bem aí, ó. R$270. Esse é o cálculo de hora extra para quem trabalhou 15 horas, tá? É hora pra caramba. O cara só recebe R$270, tá? Às vezes a empresa não vai pagar e vai ficar enrolando pagamento de hora extra, o cara lá cobrando, aí é 270. Aí, o valor é baixo, mas, por exemplo, para a empresa que tem banco de horas, o valor a gente vai perceber que nem é pago, né?
e não é pago sobre esse acréscimo de 80%. É pago como folga. E aí o próprio sindicato, o mesmo sindicato está determinando aqui, tem sindicato que não vai determinar percentual. O sindicato vai determinar banco de horas. É cruel, né? Tranquilo isso, gente? Tranquilo o cálculo? Tranquilo. Tranquilo? Exercício. Vamos fazer isso juntos. O salário do cara é 2.345. 2.345. Ele fez... Vamos mudar essas 15 horas aqui. Vamos passar para 8 horas. Ele fez 8 horas. Sobre um percentual de 70%. Quanto que ele vai receber de salário? De hora extra. Aí vai vir lá na contra-chequezinho dele lá, tá, gente? Você pegar o seu contra-cheque lá, se você estiver fazendo hora extra, sua empresa pagar hora extra, não for o banco de horas, o cálculo é esse mesmo. Você mesmo já pode fazer e conferir. Quanto que deu o valor dessas horas extras de 8 horas com esse salário aí? R$ 144,96. R$ 144,96. O meu deu 145,52. Isso, é aí que eu quero chegar. A gente vai chegar numa questão chamada de arredondamento, tá? Arredondamento aqui. Eu não vou cobrar isso na prova. Na hora lá a gente vai saber que tem essa variação, que é uma variação de centavos, tá? E aí a questão de arredondamento é valor que a gente pensa aqui no 144, aqui ó, 144,96 é 145. Então são arredondamentos aqui, ok? A própria empresa, vocês já viram um negócio que tem lá no seu contra-cheque, não sei se vocês já observaram, escrito lá embaixo, arredondamentos, que às vezes paga com centavos a mais e centavos a menos? Já viram isso? É isso que às vezes acontece, né? Centavos a empresa vai arredondando, e o próprio sistema, se é folha de pagamento, ele mesmo vai, um mês ele te deu os 4 centavos, outro mês ele tira, ele vai trabalhando com aquele arredondamento. Obviamente você sempre sai em desvantagem, né? Mas são centavos, são apenas centavos lá. Galinha escola, né? De grão em grão, galinha chupapo. Né? Aham, exatamente. Você imagina isso aí numa Fiat da vida lá, né? São... Nossa, haja papo pra caber tanto grão. Isso, haja papo. Porque aí, imagina esses 96 centavos aqui, ó. A gente chegou em 2 valores. Eles vão considerar o valor menor e daquele monte de centavinhos deixados de pagar. A critérios de arredondamento lá, tá? E como disse no valor da prova, que a própria empresa faz isso, joga em arredondamento, eu vou considerar valores aproximados. Lógico que se o cara me apresentar lá num valor lá, R$ 136, a gente não vai poder considerar, que já não são centavos mais, são reais, tá? Então são... Esse aí arredondaria para 145. 145, isso. A empresa provavelmente pagaria 145. Ok? Professor, Sim. tem jeito de você fazer o cálculo aí para nós? Tem sim. Aqui, ó, vamos fazer muito bem. Vamos fazer esse cálculo aí, ó. Muito bem colocado, Adriana. Vamos fazer esse cálculo aqui para a gente poder chegar aí, ó. 2.345 divide por 220, que esse cara aqui, ó, trabalha 8 horas. 2.345 dividido por 220 dá quanto, gente? Me ajudem. Atenção, alô, alô. 10,66. 10, muito obrigado. 10,66. Multiplica. Multiplica por 8. Multiplica por 8, que são as 8 horas. Multiplica por quanto? 1,7. 1,7. Se eu quiser colocar 1,70, dá na mesma. E é igual a R$ 145. Tá? Primeira coisa que eu fiz é o quê? Eu dividir salário por 220. Segunda coisa, multiplicar pela quantidade de horas, que são as 8 horas. Terceira coisa, multiplicar pelo
percentual. Dividir por 220, multiplicar pela quantidade de horas, multiplicar pelo percentual, com um ponto na frente. Fechou? Divide por 220, multiplica pela quantidade de horas e multiplica pelo percentual com um ponto na frente lá. Chega seu valor de R$145. Todo mundo achou isso? Sim. Quem não achou, sinceramente, fala pra mim. Não se aveste. Tranquilo? Melhor falar agora do que errar na prova. Mesma coisa, exercício 2. O cara recebe 1.900. Quantidade de horas, 20 horas. Percentual de 2%. Quanto que esse cara vai receber? R$527,27. Estudo? Não. Deixa eu fazer de novo. 1.900. 527 e... 345,45. Ah, muito bem. 345 e 45. Tá. 345,60. Isso, arredondamento, né? A gente está ainda nos 345. 5,45. Isso, 345,45, 345,60. Como eu disse, é arredondamento, tá? Tem uma regra de arredondamento, depois se a gente tiver oportunidade eu vou falar, tá? Mas eu acho que é só a gente não vai ter que fazer isso aqui, a gente vai ter isso aqui como processo de tomada de decisão. A gente tá vendo que o valor é bom. Eu tô achando que o valor é bom pra caramba, R$345 num mês, faz a diferença, acho que para todo mundo. Cara com um salário razoável de 1.900, 20 horas que todo mundo faz dentro da empresa aí, até como técnico de segurança do trabalho. Então vai brigar, vai chorar com isso aqui, e às vezes o RH não vai pagar, e a gente faz o cálculozinho e fala, gente, vamos pagar o valor pro povo, que pra gente Lá nas horas lá que divide lá o salário pelo 220 lá, ali também é redonda? Não, já faz direto. É cru. Isso, já faz direto. 863,63. Isso, já. Aí na redonda não. Na redonda não. Boa colocação, Maria. Já pode fazer direto. Que na verdade a empresa faz isso porque ela vai realmente pegar todos aqueles númerozinhos lá e aí vai realmente usar aquele valor. Vamos dizer assim. Fechou? Devia aumentar, pelo menos ali, nem um centavinho, né? Não vai. É porque é sistema, né? Os caras jogam. Na verdade, o que acontece na prática? Em grandes empresas, para a gente pegar Fiat, onde que a gente tem lá o Taylor, o Ford, né? Como a gente falou, o cara passa o cartão. Aquele valor de hora extra, ele já vai direto para a folha de pagamento somando. E a própria folha de pagamento, na hora que ele passa o cartão, praticamente eles já vão jogando direto na folha de pagamento, porque é muita gente. E aí já faz tudo pronto já. Já vai tudo pronto. Os caras não fazem cálculo. Tem problema, tem que consertar essa. Oi? As máquinas estão com problema, tem que consertar essa. Depois ela no fundo lá, meu filho, estão roubando muito. Só que o problema é o seguinte, a gente não pode ficar falando isso porque vamos dizer, alguém pode perguntar assim, professor, como é que você prova isso? Mas o que acontece? Tem muita empresa que eles entram e manipulam ponto, né, gente? Eles manipulam. Aí tem um ponto do cara lá, e se era para ser jogado diretamente na folha de pagamento para pagar, eles vão lá e tiram uns númerozinhos lá, né? Tem gente lá feita para isso, para tirar um númerozinho. A informação que eu tenho disso, por exemplo, supermercado é terrível. As meninas operadoras de caixa, coitadas, ficam lá até depois do horário e tudo. Eu sei porque eu já trabalhei dentro dessas redes atacadistas e varejistas aí. Tem gente lá que vai lá e surupia o ponto dos outros e fica por aquilo mesmo. Porque o cara só passa um crachá lá, não tem um ponto que aparece às horas. Estão entendendo? E é terrível. Aí na hora lá do bolso, né? Por isso você tem um ponto também que hoje você tem um papelzinho. Vocês já viram isso? Um papelzinho lá, igual cartão de crédito?
Sim, lá na empresa é assim. Porque aí se reclamou, você tem como comprovar. Mas aí é que tá, né? Quem que guarda? Quem que guarda aquele papelzinho todo? Difícil, né? Eu não gosto As de empresas Isso. O papelzinho vai sair na tinta, não, com o tempo? De repente você tem que até tirar xerox, é verdade. Aquele papelzinho parece aquele papelzinho lisinho, né? Você tem que ficar lá tirando xerox. Quem que vai guardar? Eu tava morrendo de medo de perguntar assim, quem que vai guardar? E alguém falasse extremamente organizado. Fala assim, eu guardo. Mas se guardar tem que somar. E aí é isso que o cara pensa. A empresa pensa, vamos fazer isso que ninguém vai guardar. Como é que você guardar aquele trem? Todo dia ficar somando lá e chegando lá o valor. A empresa grande é assim, né? Porque lá no meu era um canetão, depois soma o caderno, depois lá no final das contas ela não faz nada, é uma bagunça. Uma bagunça, E aí é que tá. A ideia da segurança é essa. A gente já entende o valor, a gente sabe do valor, e agora a gente já sabe dessas questões. Vou estar como técnico de segurança do trabalho dentro da empresa, e aí vou ter que chamar todo mundo na reunião. Falar assim, mas por que, gente? Por que as horas extras não são pagas? Por que esse valor? A ideia é essa, porque aí o pessoal, mas você é técnico de segurança do trabalho, é que está questionando muito. Estou questionando porque o povo está me questionando, né? Na verdade, o pessoal vai em cima da gente, né? Porque eu vou estar cobrando, a partir do momento que eu passo a cobrar